Ok, irmãos. Pode parar a transmissão aí, viu? Se os irmãos tiverem um tema de perguntas e respostas, os irmãos podem, ou tiver perguntas para fazer, os irmãos podem fazer à vontade aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração, alguma observação, alguma coisa que não ficou compreendido adequadamente? George, microfone aqui, irmão Demontier. Pastor, dentro desse tema de conversar sobre o pecado, existe alguma similaridade, assim, algum ponto de contato do que a gente viu aqui no aconselhamento, no cuidado uns dos outros, com o conversar sobre o pecado visto lá em Mateus 18, por exemplo, quando o primeiro passo para a reconciliação do irmão é dado em um pecado ali mais visível, exposto, né? Existe algum ponto de contato? Existe alguma linha que conduz tudo isso? Existe totalmente, né? Acho que o ponto de contato é o mesmo. Sempre, no primeiro passo lá, o primeiro passo começa com aconselhamento, né? O primeiro e o segundo passo são aconselhamentos. Até o terceiro passo acontece isso, mas de uma forma mais comunitária, né? Que é diante da igreja. Mas estão intrinsecamente ligados mesmo. O contexto lá de Mateus 18, tanto que vem antes como que vem depois, é o perdão. Capítulo 19, o Senhor vai falar sobre o divórcio. Então, o contexto é sobre perdão. Então, você está num ambiente de igreja local onde o objetivo vai ser sempre a reconciliação, né? Até essa forma mais demorada de tratar o pecado. O ponto, então, que nós vamos ver mais na frente, é que pode ser que aquilo que começou de forma despretensiosa mostre-se um pecado aterrador que precisa ser exposto. Então, a gente vai ter que ter esse discernimento lá. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Uma jovem ou um jovem está muito mal porque caiu em pecado sexual. Começou a se aproximar de uma pessoa, escondeu isso dos pais, escondeu isso da igreja e está muito mal porque está tendo relacionamento ou teve relacionamento sexual com outro jovem. E aí que está ali corrompendo. Ninguém sabe. Escondeu muito bem. Só que o Espírito Santo está se debatendo ali e a palavra o açoita e essa pessoa não consegue mais ficar em paz. E aí você percebe e se aproxima dessa pessoa. Ela não o buscou, uma forma seria ela lhe buscar, mas ela não o buscou. E aí você percebe e se aproxima. E aos poucos você vai ganhando o terreno do coração dela. E ela se vê em um ambiente confiável para pedir ajuda e expor. Esse pecado não vai ficar só na sua conversa com ela. Não vai. Esse pecado foi agressivo demais e manchou a reputação da igreja que ela representa. Esse pecado não vai ser tratado com uma conversa. Esse pecado não é um pecado tão simples assim. Então, esse pecado vai ter consequências expostas bem maiores. Bem maiores mesmo. E ela vai ter as consequências disso. Então, o que começou de forma involuntária e despretensiosa acabou no Mateus 18 lá, que possivelmente vai resultar na exclusão dela imediata da membresia, até ela fazer o processo de volta para se tornar membro da igreja. Mas a exclusão é imediata. Imediata. 1 Coríntios capítulo 5. Salta. Imediatamente. Futuramente ela pode ser membro da igreja de novo, mas vai passar por todos os passos, todos os processos. E vai estar numa situação em que deslize não é permitido. Pode chegar ao ponto dela ser convidada a nunca mais participar da igreja. Ele ser convidado a nunca mais participar da igreja. Vocês estão entendendo? Então começou com algo bem pequeno, involuntário, despretensioso. Mas
se revelou algo grande. A própria pessoa não sabia a profundidade do pecado que ela estava. Eu o amo, eu a amo, foi um vacilo, foi um deslize, foi uma falha, eu me arrependo tanto, e eu acredito. E a gente vai estar com você em todos os momentos. Se isso gerar um filho, a gente vai estar com você em todos os momentos. Mas nós temos que responder à reputação da noiva de Cristo. Nós não podemos ser emocionais nesse sentido. Nós temos que publicar para diante de todos que você, nesse momento, não parece mais um representante de Jesus. Sua cidadania vai ser removida por essa igreja. Espero que temporariamente. Vocês entenderam, irmãos? Vamos amar, vamos amparar. Se não tiver condições, a gente vai criar esse menino mesmo, oferecendo sustento, ajudando, orientando, fazer tudo. Tudo. Amando mesmo. Se houver um passo de obstinação, os recursos da noiva é para a noiva. Não são para obstinados. A gente corta. Vai sofrer, vai passar fome. Toda ação tem uma reação. Desculpa. Vou orar por você, você vai passar fome. Minha mãe vai botar para fora. Desculpa. Nós cuidamos das ovelhas. Ovelha ama ser levada ao pasto verdejante, não é não? Ama ser levada a águas tranquilas. Então, nós cuidamos de ovelhas. Mas essa pessoa vai ser excluída imediatamente em assembleia pública na igreja. Se ela realmente estiver, ou ele, né? Se for um homem, né? Se ele realmente estiver arrependido, ou ela realmente estiver arrependida, ela vai se portar como alguém que se arrepende. Como é alguém que se arrepende? Não liga para a reputação. Ela busca reconciliação.